Dengue, doença infecciosa transmitida pelo mosquito. Doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os sintomas são febre alta, dores por todo o corpo, mal-estar geral, fadiga, depressão. O nome vem do comportamento indolente da pessoa infectada. É como se tivesse ficado repentinamente dengosa, ou seja, com dengue. Assinale a opção que apresenta a principal finalidade desse texto. Assinale a opção que apresenta a principal finalidade desse texto. Vamos lá. Explicar a designação dada a essa doença. Então, antes de a gente ler aqui, principal finalidade. Então, veja, quando a banca pede a finalidade do texto, já sabe, tem que ser a principal. Porque muitas vezes a gente tem um objetivo, uma finalidade secundária. Então, para a gente chegar à finalidade principal, a gente passa por alguns elementos secundários, ok? E a banca, quando fala lá, a finalidade, ou a principal finalidade, já sabe. Se falou principal finalidade, é que a banca já deixou bem claro para a gente que há mais elementos, né, mais finalidades ali, correto? Mas ela quer a principal, a mais relevante. Isso significa que a gente tem que ficar de olho no chamado tópico frasal, naquilo que transmite a ideia essencial. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado com os elementos que circundam o texto. Por exemplo, quando se pede a principal finalidade, tem que observar a frase inicial, a frase final, observar qual tem mais informação ali, né, mais relevante. E muitas vezes o que vai nos deixar bem tranquilos quanto à principal finalidade está no título do texto. Quando houver título. Se não houver título do texto escrito, a gente tem que observar o quê? A referência no texto, para a gente poder tentar entender de onde foi tirado isso. Então, olha só. Nós temos o texto, e esse texto não tem título, mas, olha, Márcio Bueno, A Origem Curiosa das Palavras. Tirou lá, né, de A Origem Curiosa das Palavras. Opa! Então, esse texto aqui tem uma relação com a origem das palavras. Ah, sim. Então, vamos lá. Dengue. O que é dengue? Dengue é doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Conceito, definição. Os sintomas são febre alta, dores por todo o corpo, mal-estar geral, fadiga e ou depressão. Ok? O nome dengue vem do comportamento indolente da pessoa infectada. Então a pessoa infectada fica com um comportamento indolente, tá? O nome dengue vem daí. É como se tivesse ficado repentinamente dengosa, ou seja, com dengue. Ah, sim. De onde vem o nome? Ok. Assinale a opção que apresenta a principal finalidade desse texto. Explicar a designação dada a essa doença. Isto é, a designação, o nome, beleza? O nome vem do comportamento indolente da pessoa, assim sensado. Então ele explica a designação dada a essa doença. Mas ao falar o nome, dengue, que a pessoa fica indolente, né, isto é, com dengue, eu tenho que explicar por que indolente. Por que dengue? O que é dengue? Por isso que o texto começa falando com o conceito. Então, olha só, ele utiliza o conceito para a pessoa entender o que é uma doença infecciosa, por isso a pessoa fica com um comportamento indolente, porque dengue é uma doença. Depois que a pessoa sabe o que é dengue, que é essa doença, com as características, quais são as suas características, a pessoa fica com febre alta, com dores por todo o corpo, com mal-estar geral, com fadiga, depressão, né? Às vezes sim, depressão ou não, tá? E isso tudo faz com que a pessoa tenha esse comportamento indolente. A partir do momento que a gente sabe o que é dengue, as características, aí a gente consegue entender o nome. O nome vem do comportamento indolente, já comentado anteriormente, da pessoa infectada. É como se tivesse ficado repentinamente dengosa, ou seja, com dengue. Ah, sim, agora a principal finalidade, depois a gente perceber. Utilizou-se o conceito, utilizou-se os sintomas para a gente saber o que é dengue e a partir daí entender esse comportamento indolente. Daí saber, é como se tivesse ficado repentinamente dengosa, ou seja, com dengue. Então cabe a explicação da designação dada a essa doença, ok? Explicar a designação dada a essa doença. Mostrar os sinais que identificam a dengue. Então os sintomas. Os sintomas é elemento secundário.
Informar o leitor sobre a origem da doença. A origem da doença, a origem do nome tudo bem, mas a origem da doença a gente não tem. De onde veio a doença a gente não sabe. Prevenir, quando veio a doença, né? A origem dessa doença ou o lugar de onde ela veio. Prevenir os leitores sobre a gravidade da infecção. Prevenir, aqui não está falando sobre a prevenção, modo de prevenção, não tem, não é a ideia de prevenir. Identificar a dengue para que o infectado possa proteger-se. Então aqui a gente observa lá, nós não temos no texto falando sobre a prevenção, correto? Uma possível prevenção, nessa forma de se proteger, então também fora. Sobra o que então? Alternativa A. E aí você vai perceber a principal finalidade estando aqui, ó, a origem curiosa das palavras. Então ele começa com um conceito, né, fala de denominação, o conceito disso, os sintomas para aí falar do comportamento dolente, para justamente entendermos o nome dengue. Beleza? A alternativa A é a correta.